Olá, seja muito bem-vindo ao canal de criptos. E no Cripto Notícias de hoje vamos abordar 6 temas: Dogecoin e Elon Musk. Autoridades da Coreia do Sul emitiram um mandato de prisão para o cofundador do Terra. O Brasil se torna o 7º maior mercado de criptomoedas. Projetos Web3, games e metaverso atraem investimentos milionários. E, para finalizar, vamos falar de XRP. Caso queira pular para sua notícia preferida, acesse o menu na descrição do vídeo e já deixa logo o seu like, se inscreve no canal e aperta o sininho para ficar por dentro do que acontece no mundo cripto. Só lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, devendo ser usado somente para fins informativos. E vamos começar falando de Dogecoin. Elon Musk convidou seus seguidores no Twitter para assobiar, whistle em inglês, com o lançamento de uma edição limitada Tesla Cyber Whistle, disponível apenas para clientes dispostos a desembolsar mais de 1.000 Dogecoins pelo brinquedo. O Cyber Whistle é feito de aço inoxidável de grau médico e é baseado no mesmo design angular do Tesla Cybertruck, mas sem dúvida melhora o original, removendo seu maior ponto de falha, as janelas. Ao contrário do Cybertruck, 2 vezes atrasado, o Tesla Cyber Whistle estava imediatamente disponível para qualquer pessoa que tivesse criptomoeda para pagar por ele. A um preço de 1.000 Dogecoin e com o Doge atualmente sendo negociado a 6 cents, o Tesla Cyber Whistle é vendido a mais de $60 em dinheiro. Para acessar a matéria completa, venha em nosso Twitter @decriptos. Depois, passa lá e segue a gente. E eu não posso deixar de falar das autoridades da Coreia do Sul que emitiram mandato de prisão esta semana para o cofundador do Terra, Do Kwon. O mandato foi supostamente conectado a uma violação dos regulamentos do mercado de capitais, que levou à derrota de 40 bilhões de dólares. Em uma ação judicial, Braga Eagle e Squire também alegou anteriormente que a Terra violou o Exchange Act ao realizar um plano, esquema e curso de conduta que pretendia enganar investidores de varejo e, finalmente, os encorajou a comprar Terra Tokens em preços inflacionados artificialmente. O desenvolvimento levou a uma queda de 29% no Terra Luna nas últimas 24 horas. Além disso, o Terra Luna Classic Lunk também caiu cerca de 28% conforme dados do CoinGecko. Notavelmente, Do Kwon foi acusado de extrair grandes quantias de dinheiro do sistema antes do colapso. Fat Man, que é um dos membros da comunidade Terra, afirmou que Do Kwon tirou 2,7 bilhões de dólares do sistema. Kwon, por outro lado, compartilhou em sua conta de mídia social que sua única renda nos últimos 2 anos foi o salário que recebeu do Terraform Labs. A Chain Analysis delineou em seu relatório que o ônus do desastre recai sobre 2 traders. Especialistas observaram que começou na noite de 7 de maio, quando a Terraform Labs retirou o UST 150 milhões do pool de liquidez, baseado em curva da Tripool, como parte de uma operação planejada. Uma operação tão grande e única, segundo analistas, que aumentou a volatilidade do pool. E esta outra matéria aqui vem dizendo que o mandado foi emitido alguns meses após o colapso do ecossistema Terra e sua stablecoin UST, que teve um impacto significativo nos mercados de criptomoedas. Além disso, devido ao colapso, várias nações estão considerando leis de stablecoin e a proeminente empresa de hedge de criptomoedas Three Arrows Capital, 3AC, entrou com um pedido de falência. Exchanges de criptomoedas significativas, incluindo Binance e Coinbase, removeram o token e interromperam o suporte para vários de seus pares de negociação.
Kwon insistiu que está cooperando com as autoridades em sua primeira entrevista com o público no mês passado. Além disso, Kwon reafirmou sua dedicação ao ecossistema Terra e a sua recém-introduzida criptomoeda Terra Luna. Foi afirmado anteriormente que o fundador da Terra contratou depois advogados de uma empresa próxima. Isso foi feito para se preparar para os possíveis problemas legais que surgiriam durante a investigação do governo recém-iniciada. Segundo fontes, os promotores coreanos revistaram 15 empresas de criptomoedas, enquanto os escritórios dos executivos e afiliados da Terra foram alvos de batida e confiscos. Kwon revelou um plano ambicioso para reconstruir o ecossistema Terra com uma nova iteração de sua moeda nativa nos meses seguintes à queda do UST e Luna. O relatório acrescentou que as prisões estão planejadas para serem feitas em cooperação com a Interpol e que o mandado é válido por 1 ano. Para acessar a matéria completa, venha em nosso Twitter @decriptos. Depois, passa lá e segue a gente. Agora, falando de algo mais light, o Brasil se torna o 7º maior mercado de criptomoedas, liderando o setor na América Latina e despontando como um dos mercados destaque das moedas digitais descentralizadas. A informação foi compartilhada nesta quarta-feira, dia 14, através do Índice Global de Adoção de Criptomoedas 2022 da Chain Analysis. Essa é a 3ª edição do estudo, que começou em 2020. E mudando de assunto, vamos falar dos projetos Web3, games e metaverso que atraíram quase 750 milhões de dólares em investimento desde agosto. Um novo relatório do DappRadar diz que o investimento em projetos de jogos e metaversos de blockchain está forte, com grandes investidores investindo muito dinheiro nos subsetores de criptomoedas. De acordo com a empresa de aquisição e análise de dados, os projetos de jogos e metaverso da Web3 arrecadaram 748 milhões de dólares em investimentos desde agosto, apesar da desaceleração geral no espaço de criptomoedas. Entre os grandes investidores no mês passado estão os 200 milhões de dólares arrecadados pelo ícone de jogos para celular Gabriel Leydon para a Limit Break, uma empresa focada em jogos baseada em blockchain. A Temasek, uma empresa de investimento global de propriedade de Singapura, investiu 100 milhões de dólares na Animoca Brands, uma empresa de capital de risco e editora de jogos Web3. De acordo com o relatório, o valor total investido em jogos blockchain para o ano está previsto para chegar a 10,2 bilhões de dólares. No ano passado, foram 4 bilhões. O DappRadar diz que a quantidade de investimentos demonstra que, apesar das condições desafiadoras e incertas nos mercados de ativos digitais, as principais entidades de investimento permanecem otimistas no setor de GameFi. Para ler com mais calma, acesse a matéria no nosso Twitter @decriptos. Depois, passa lá e segue a gente. E para finalizar, vamos falar de XRP. O processo da SEC versus Ripple em andamento pode estar chegando ao fim. No dia 19 de setembro, ambas as partes apresentarão suas alegações finais. Depois, os advogados de ambos os lados iniciarão um processo de negociação que durará até o final do ano. Com um marco tão importante chegando, é interessante observar o movimento dos preços e determinar se há potencial para um aumento ou diminuição significativo dos preços. Resumidamente, se o RSI romper sua linha de resistência ou o preço romper sua linha de suporte, provavelmente determinará a direção da tendência futura. Apesar dos sinais de alta do período semanal, o movimento dos preços no período diário ainda não está claro. A primeira razão é que o preço está sendo negociado dentro de um triângulo simétrico. O triângulo simétrico é considerado um padrão neutro, o que significa que uma quebra permanece possível. Além disso, o RSI diário está se movendo livremente acima e abaixo de 50,
outro sinal de uma tendência indeterminada. Ficou bem informado? Deixe seu like e se inscreva no canal de Criptos para mais vídeos. Até mais!